Tudo bem, meu irmão, minha irmã? Que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui mais uma sexta-feira, quando eu compartilho uma reflexão sobre a mensagem de domingo, né, para que a gente possa estender e conversar um pouquinho sobre o tema. E o tema que nós trabalhamos domingo agora foi Pratique o Milagre, a partir de Mateus capítulo 8, dos versos 6 ao 13. Então eu convido você para pegar sua Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura. Que diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Maravilha de texto, maravilha de texto. Pessoal, a gente passa boa parte da existência tentando entender quem é Deus e o que Ele pode fazer. Mas eu quero convidar você hoje para olhar por um outro prisma. Porque o que Deus pode fazer, a gente já tem uma ideia. Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Senhor de tudo, Ele pode fazer milagres a qualquer momento, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então a gente tem uma ideia do que é isso e de quem é esse Deus. Mas a questão aqui não é quem é Deus e o que Ele pode fazer, mas o que Deus espera de mim e de você e o que nós estamos fazendo. Porque é muito comum a gente dizer frases: se Deus quiser, queira Deus, se Deus permitir, espero em Deus, Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia. A gente repete essas frases o tempo todo. Não há nada de errado com elas. Porque se a gente pensar bem, a atividade maior pertence a Ele. Mas a gente corre o risco de assumir uma postura passiva que não representa aquilo que Deus espera de nós. E é isso que está em jogo. Né? Por exemplo, você pode dizer, e muitas pessoas dizem assim: olha, se Deus quiser, o meu casamento vai ser restaurado. Mas a pergunta é: o que você tem feito em relação ao seu casamento? Alguns dizem assim: olha, se Deus quiser, meu negócio agora vai dar certo. Você está tratando o seu negócio da maneira certa, com excelência, para que ele se desenvolva bem? Porque uma coisa é querer que as coisas deem certo, uma coisa é querer que Deus abençoe, outra coisa é cumprir o seu papel para que a bênção de Deus venha sobre nós. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós somos responsáveis pelas sementes que nós lançamos, pela forma que nós regamos e pelos frutos que colhemos. Nós somos os responsáveis. Então fazer determinadas escolhas nos coloca no caminho do milagre, ou não. Pois se eu quero que algo aconteça comigo, eu preciso escolher coisas que contribuam com a minha caminhada e com essa vivência, e ao mesmo tempo tentar tirar fora as coisas que me atrapalham. Se eu quero trilhar o caminho do milagre, eu preciso fazer escolhas que me coloquem no caminho do milagre. Se eu quero experimentar o milagre, eu preciso fazer escolhas que me levem a experimentar o milagre. Bom,
Eu queria fazer algumas perguntas para a gente refletir e para que a gente possa pensar um pouco nesse texto. Jesus ele encontra um centurião, ou aliás um centurião ele vai até Jesus. A pergunta que eu queria fazer para você refletir comigo é: qual que era a função do centurião? Quem era o centurião? O que era um centurião? Porque isso tem muito significado no texto. E a resposta dessa pergunta é a seguinte, né? Se você já respondeu e está pensando aí na resposta, maravilha. Mas se você ainda não sabe, o centurião ele era um guarda romano, aliás ele era um chefe da guarda romana. Ele era um capitão de 60 a 100 soldados, de uma legião de soldados. Então, o centurião ele tinha uma autoridade, ele tinha uma importância, né? Talvez esse centurião fosse chefe de toda a guarda que cuidava ali dessa região onde Jesus vivia. Então, um centurião era uma autoridade romana. Ele não era uma autoridade judaica, era uma autoridade romana. E era uma autoridade da guarda romana. Né? Quando Jesus está sendo crucificado, você vai ter ali no final da narrativa a fala de um centurião, dizendo, realmente esse era o Filho de Deus. Né? Os centuriões estavam presentes nesses ambientes de Israel e em outros tantos ambientes. Eles eram líderes, autoridades importantes que chefiavam exércitos. Então essa era a função e esse era o papel do centurião. E a pergunta que eu faço logo a seguir é: como o centurião se portou em relação a Jesus? Porque esse centurião ele vai até Jesus e a pergunta é: como que ele se porta? Como que ele se comunica com Jesus? Como que ele olha para Jesus? Ele olha de cima para baixo, de baixo para cima, de lado a lado? Como que ele olha para Jesus? E aí que começa o caminho do milagre. É nessa hora que o centurião começa a trilhar o caminho do milagre. Porque se você perceber, ele chega até Jesus e a primeira coisa que o centurião faz é pedir ajuda para Jesus. Mas é interessante que a ajuda que o centurião ele pede para Jesus, ele começa pedindo essa ajuda chamando Jesus de Senhor. O verso de número 6 diz: e disse, Senhor, meu servo está em casa. E essa palavra Senhor, ela tem uma conotação de autoridade maior, de alguém superior, né? A ideia de alguém que está lá em cima, um senhor, alguém que eu devo me pôr como servo diante dele. Então essa é a ideia. O centurião ele o chama de Senhor. E é interessante porque ele vai falar assim: meu servo está em casa, eu tenho um servo que ele está mal e eu preciso que o Senhor o cure. Então, assim, a postura do centurião é uma postura de humildade. É uma postura de solidariedade, porque ele está lá em favor de alguém, ele está pedindo ajuda para alguém, mas, acima de todas as coisas, ele está lá em submissão, em humildade, pedindo um favor, reconhecendo que diante dele está alguém muito maior. E é por isso que ele chama Jesus de Senhor e se porta de maneira tão humilde. A próxima pergunta é a seguinte: o que podemos aprender com a atitude deste homem em relação ao seu servo? Qual lição ele nos ensina? Eu acho que esse centurião nos ensina várias lições. A da humildade talvez seja a maior, a da fé, né? Mas esse centurião, uma autoridade, ele vai pedir a cura do servo que em muitos âmbitos não era tratado com importância. Veja a humanidade desse centurião.
Veja que ele não mede esforços para encontrar a cura do seu próprio servo. Ele poderia ignorar, ele poderia fingir que não era com ele poderia trilhar vários caminhos diferentes, mas ele prefere trilhar o caminho do cuidado e da importância. Às vezes a gente acha que pessoas são inferiores a nós e nós não a tratamos como deveríamos. Ou não as tratamos como deveríamos. Essa arrogância, essa presunção, essa soberba que nos faz entender que somos superiores. No Brasil isso é muito comum, né? As autoridades brasileiras, elas sempre tendem a se achar superiores. Elas possuem benefícios que ninguém possui, elas possuem condições que ninguém possui e deve ser assim porque eles são mais importantes. Né? E a gente não cansa de ver a tal da carteirada, né? Quando um policial para uma autoridade, a pessoa fala assim, você sabe com quem que você está falando? Não interessa. Então, assim, a questão é justamente essa. O centurião, ele trata o seu servo com uma humanidade. Ele vai até Jesus, ele não mede esforços para encontrar a cura do servo. Né? Solidariedade, cuidado, que coisa maravilhosa. O problema dele não é meu, mas eu vou me colocar numa condição de auxílio para que o problema dele seja solucionado. Solidariedade, perfeito. Né? Nós precisamos apresentar, pelo menos aprender com essa característica do centurião em relação ao servo. Quarta pergunta. Por que Jesus declarou que não encontrou alguém com tamanha fé em Israel? E essa fala de Jesus ela é fantástica. Porque Jesus vai dizer assim para ele, eu vou na tua casa resolver o seu problema. E aí, o servo, o centurião ouvindo essa palavra, de que Jesus iria na casa dele, o centurião se acha indigno de receber Jesus. Olha aqui mais um exemplo de humildade. Ele fala assim, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Mas eu quero pedir uma coisa para o senhor. Eu sei como é que funciona a autoridade. Eu tenho pessoas que são sujeitas à minha autoridade, eu mando eles fazerem tal coisa, eles fazem, e é assim que funciona. Então assim, se o senhor falar, olha a fé desse cara, se o senhor falar uma palavra, eu creio que ele vai ser curado. Olha o tamanho da fé desse homem. Lembre-se do exemplo da morte de Lázaro. Talvez seja o milagre mais impressionante citado na Bíblia, ou citado no Novo Testamento. Mas olha que coisa interessante. Lázaro está morto e as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. E assim, o tom da conversa das irmãs de Lázaro é para que Jesus venha rápido. Elas ordenam que Jesus venha, elas mandam chamar Jesus. E Jesus, ele ouve a notícia, ele chora pela notícia, mas Jesus ele não volta, ele não vai para a casa das mulheres no mesmo dia, ele não vai ver Lázaro, ele não vai fazer nada. Aliás, Lázaro estava enfermo. E aí, Jesus ouvindo isso, ele espera alguns dias e depois Lázaro morre e Jesus parte alguns dias depois, sabendo que Lázaro estava morto. E aí, uma coisa muito interessante acontece. Eu quero só fazer um paralelo entre as irmãs de Lázaro que conheciam a Jesus e o centurião. Porque as irmãs de Lázaro, quando Jesus chega, elas estão angustiadas, elas estão tristes. E uma das perguntas que foi feita foi: por que você não veio antes? Por que você não tomou uma decisão antes? Por que você não tomou uma atitude? Por que você não estava aqui? Porque se você estivesse aqui, nosso irmão não estaria morto. Então, assim, na consciência, no pensamento daquelas mulheres, Jesus ele tinha que estar lá para fazer alguma coisa. No pensamento do centurião, Jesus não precisava estar lá. Jesus precisava apenas ordenar a sua palavra, que com a sua palavra todas as coisas seriam refeitas.
Então há uma diferença muito grande. Quando as irmãs veem que o irmão não está bem, elas mandam chamar Jesus. Quando esse homem chega até Jesus, ele diz: Senhor. Ele chega de maneira humilde, as irmãs estão bravas. Não, o centurião chega de maneira humilde, reconhecendo o senhorio de Cristo. Então a postura é muito diferente. E aí Jesus ele vai dizer: olha, eu não vi fé assim em Israel. Porque no meio do povo judeu as pessoas querem ser tocadas, no meio do povo judeu as pessoas querem que eu esteja presente, no meio do povo judeu as pessoas querem que seja do jeito delas. Mas quando eu vejo um centurião romano se prostrando diante de mim, dizendo: olha, eu sei que você pode ordenar com a sua boca e tudo pode ser feito, e eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, Jesus enaltece, diz assim: olha, eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Eu nunca vi algo assim em Israel. Porque é essa fé que Deus espera de nós. É uma fé que ela não vê, ela não tem o palpável, mas ela sabe que o poder de Deus emana de qualquer lugar. Ela sabe que o poder de Deus está acima de todas as coisas. É uma fé que sabe que enxerga a luta, é uma fé que enxerga todas as condições inapropriadas, opositoras, como por exemplo uma pandemia. Mas ela olha para o alto e diz: Deus continua sentado no seu trono, reinando soberano, e eu confio nele. E eu sei que com a palavra dele todas as coisas podem ser restauradas. Eu sei que com uma palavra coisas novas podem acontecer. E aí tem a pergunta, a quinta pergunta: o que Jesus quis dizer aos seus ouvintes nos versos 11 e 12, que diz assim: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então olha que coisa maravilhosa. Jesus ele vê todo essa cena e ele vai dizer o seguinte: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão ou se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos desse reino vão ser lançados para fora dele. Vão ser lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Do que Jesus está falando? Do inferno. O que significa isso que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, às vezes a gente acha que nós somos os detentores da fé. Às vezes nós achamos que nós somos a centralidade de tudo. Tudo está envolvido conosco, com a nossa vida. A única fé verdadeira é a nossa fé, a única condição adequada é a nossa condição, o único pensamento adequado é o nosso pensamento. O que Jesus está dizendo é a fé fora do arraial, a fé fora da igreja, a fé fora do ambiente de reunião cristã, a fé fora de ambientes que nós estamos acostumados, a fé fora do domingo na igreja. E ele está dizendo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, muitos virão de fora. E ele está falando isso para os judeus, muitos virão de fora do judaísmo e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Vocês estão achando que a mesa é de vocês? Eu quero dizer para vocês que muitos virão de fora e se assentarão nessa mesa, por causa da fé. Mas eu quero dizer que os súditos do reino, aqueles que deveriam estar na mesa, muitos serão mandados para fora, porque não são dignos e não vivem pela fé. Não tem uma fé coerente, não tem uma vida de fé, não tem uma postura de fé. O que ele está dizendo é justamente isso. Aqueles que deveriam desfrutar da fé em Cristo, desfrutar das promessas divinas, estão vivendo de qualquer jeito e esses serão lançados para fora do reino. Então esse é o significado desses versos. Jesus está dizendo a porta do reino é maior. A porta do reino não consiste a algumas pessoas em específico. A porta do reino não consiste a quem acha que deve entrar por ela. A porta do reino é maior.
porta do reino, ela não está dentro da nossa cabeça. A porta do reino é algo que a gente não pode imensurar. Mas cuidado que você pode não entrar por ela. E você pode ser lançado naquele lugar, segundo Jesus, para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando de uma angústia profunda, um estado de desespero profundo, onde ele não estará. O inferno, eu acho que o melhor conceito de inferno que eu já ouvi foi que inferno é o lugar onde Deus não estará. Inferno é o lugar onde Deus não estará. Então, diante desse texto, a gente precisa adquirir algumas condutas. E uma delas é a humildade. Da gente não se achar cidadão do reino, os únicos. Da gente não se achar melhor do que os outros. Mas da gente colaborar para que mais pessoas venham a conhecer a verdade do reino. Como é que a fé desse homem pode nos inspirar hoje? De várias formas. Olhando para esse homem, ele me inspira a ser mais humilde, a ser mais humano, a ser mais solidário, a experimentar mais o caminho do milagre, a tomar decisões diferentes na minha vida que me levem para o caminho do milagre. Eu preciso ser levado ao caminho do milagre. Eu quero convidar você a trilhar o caminho do milagre. Eu quero convidar você a experimentar novos caminhos, a vivenciar novas realidades. E eu desejo que Deus te abençoe. Eu desejo que Deus te renove. Eu desejo que a bênção de Deus recaia sobre cada um de vocês. E que Deus encontre em nós, que sejamos súditos do reino. Que Ele encontre em nós essa fé. Que Ele encontre em nós essa humildade, essa solidariedade. Essa fé que sabe que Deus não precisa aparecer para mim. Eu sei que Ele está lá. E eu sei que Ele pode todas as coisas de qualquer lugar. Mas ao mesmo tempo eu sei que Ele está aqui. E tudo que eu preciso na minha vida Ele vai preparar. Vamos orar? Senhor, torna o nosso coração como o coração desse centurião. Humilde, cheio de fé e solidário. Que se prostra diante de Ti, que reconhece que o Teu poder não tem limites. Deus nos abençoa. Abençoa a vida de cada um daqueles que está ouvindo essa mensagem, essa reflexão. E que o nosso coração se prostre diante do Teu altar. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus te dê um bom fim de semana. Que Deus te dê um bom tempo na presença dEle. Tá bom? Fica na paz.